A gente morou a vida toda na cidade. O meu pai sempre teve o sonho de morar no interior, cuidar de animais e viver da roça. Minha mãe já era mais do contrário. Sempre gostou da cidade, de movimento e tinha seu próprio negócio em meio ao centro. Mas nunca privou meu pai de seu sonho e de sua vontade. Ela até ajudou ele a conquistar seu pretendido sítio. Mas ele jamais imaginou que teria que passar por uma atormentação até as coisas se estabilizarem. O lobisomem existe e vou contar aqui o relato vivido por mim e minha família. Bom, eu era jovem, tinha meus 14 anos. Como falei no início, o meu pai sempre sonhou em ter um sítio. E ele, após muitos anos prestado a uma companhia de energia elétrica, acabou recebendo uma indenização após sofrer um acidente de trabalho. Bom, ele ficou com algumas sequelas sim, mas com muita ajuda nossa e de muita fisioterapia, ele melhorou muito ao passar do tempo. Com essa indenização, ele deu início à realização do sonho dele, comprou um pequeno sítio abandonado. Quando eu digo abandonado, é que realmente fazia muitos anos que não tinha nenhuma atividade no local. Havia uma casa grande, metade feita de madeira galvanizada e metade era feita de alvenaria. Havia 4 quartos enormes, uma sala de estar, uma sala de jantar, 2 banheiros, uma lavanderia enorme com tanques já fixos e uma cozinha gigante. Havia uma varanda em L que passava pela lateral toda da casa e acabava bem em frente da casa. A cozinha era toda de alvenaria antiga, com um piso lindo de ladrilhos todo detalhado. Havia um fogão a lenha muito bem feito que aquecia o local todo. Dele saía uma serpentina de ferros que corria a casa toda fazendo calefação. A gente conectava a caixa de água direto no fogão, fazia o fogo, ele fervia a água e fazia correr pelos canos, aquecendo a casa toda. As torneiras e o velho e antigo chuveiro eram bem quentinhos. Não havia rede elétrica. Na verdade, o que tinha estava velha, não funcionava mais. Meu pai, como todo bom eletricista, fez um ótimo trabalho, fazendo toda a ligação elétrica da casa. Aos poucos, o sítio foi tomando forma. Fomos fazendo a limpeza do local. Meu pai e meu irmão mais velho foram roçando tudo e deixando o terreno limpo e agradável. Havia um pequeno galpão de guardar ferramentas, creio eu, e havia um galpão maior. Esse era uma espécie de estrebaria com paiol. Tudo foi sendo reformado e organizado. De início íamos ao sítio somente aos finais de semana. Durante a semana, meu pai e meu irmão trabalhavam de eletricista. Geralmente era bicos que eles faziam. Mas o responsável era meu irmão, como meu pai era impossibilitado de fazer algumas coisas. Mas meu pai era um mentor por saber mais e por ter muita experiência e conhecer muitos clientes. Quando foi começado a criar animais, meu pai ia mais direto ao sítio e posava sozinho lá. Bom, geralmente a gente ia às sextas-feiras à noite para o sítio e ficávamos até domingo à noite ou até na segunda de manhã bem cedinho. Eu lembro que foi em um desses finais de semana que tudo começou. Era sábado de manhã, a gente havia chegado no sítio na sexta-feira à noite. Meu pai e meu irmão estavam arrumando a taipa de pedras bem em frente ao terreno ao lado da porteira. Eu, minha mãe e minha cunhada estávamos varrendo algumas folhas secas que havia no jardim e queimando. Foi onde um senhor, nunca visto antes por nós, parou com seu cavalo e começou a conversar com meu pai e meu irmão. Ele dizia ser morador da região e ser conhecido ali. Se apresentou por Chico do Mato, pois era assim que todos na região o chamavam, pois ele morava bem ao meio de um capão de mato isolado. Não havia rede elétrica e nem água encanada na casa dele. Vivia de seus serviços, que era fazer cercas pelas propriedades da região e também fazia com varas de vimes e taquara cestos e balaios. Meu pai ficou muito interessado nos cestos de vimes, pois poderia ter muita serventia na lida. Prometeu ao seu Chico do Mato que iria até sua casa ver os cestos de balaio. Quando chegou a tarde, meu pai convidou eu e meu irmão para irmos até a casa do Chico do Mato. A gente foi. O lugar realmente ficava muito longe e bem no interior.
Lembro que tinha que adentrar uma mata por uma estrada bem estreita e muito ruim. Carro baixo não passaria aquele local. Deixamos a caminhonete em um ponto, onde tinha uma cancela feita de arames farpados e varas de madeira. Passamos uma pequena ponte chamada de Mata Burros. Assim enxergamos a casa dele. Não havia cachorros, não havia galinhas e nem porcos, era um terreno pequeno, de chão batido. Havia um pequeno local onde ele deixava o cavalo dele. Chegando próximo, havia um cheiro forte de enxofre e de algo podre. Ele não estava dentro da casa. Batemos palmas e demos alguns gritos, mas não vimos nada. Quando viremos de costa para casa em direção à saída novamente, o velho Chico estava atrás de nós alguns metros parado olhando a gente. Todos levamos um leve susto. Ele deu uma risada de canto de boca e cumprimentou dizendo boa tarde. Começou a conversar com meu pai e logo falando dos cestos e do tempo se achava se iria chover. Pegou umas cadeiras velhas que ele mesmo fez e deu para nós sentar. Sentamos um ao lado do outro, meu irmão e meu pai. Ele sentou em nossa frente na porta de sua casa, ofereceu cachaça a meu pai e meu irmão. Eu fiquei olhando muito para ele e para os lados, reparando cada detalhe da casa e ao seu redor. Ele não tinha 2 dedos na sua mão direita, usava um anel que havia uma pedra vermelha bem brilhante. Usava roupas velhas de lida, uma bota de couro, tinha um chapéu que ficava pendurado para trás em seu pescoço. Fumava um paeiro feito de palha de milho. Levantou e buscou seus cestos. Nesse instante eu olhei para dentro de sua casa e vi sobre o fogão pendurado em um fio de arame liso vários pés de galinha secos. Talvez o cheiro que eu sentia vinha daqueles pés de galinha, dentre outras coisas como louças e roupas sujas. Bom, aquilo ficou em minha cabeça. Ao passar do tempo, meu pai comprou algumas ovelhas para criarmos. Naquela região ele era o único que teria de início, pois pouco se via por ali. Bom, meu pai começou a ter percas repentinas dos animais, ovelhas, galinhas e patos. Os animais eram abatidos e descartados, faltando partes do corpo. Isso vinha preocupando muito meu pai, pois não fazia ideia de que se tratava, se era uma onça ou algum outro predador. Foram armadas algumas gaiolas e outras armadilhas no sítio para tentar capturar o possível predador. O engraçado é que mesmo os animais estando todos trancados no curral, o mesmo amanhecia aberto ou com a porta arrombada, tendo animais feridos e sem vida. Era assustador de ver e ouvir. Muitos vizinhos da região também tinham percas e se queixavam do mesmo há anos. Meu pai informava as autoridades sobre o que acontecia, mas não havia suspeita de nada a não ser de algum animal silvestre que poderia estar rodeando a área. Meu pai estava sempre desanimado com as percas e estava pronto a se desfazer do restante que tinha, até que em uma certa noite algo aconteceu. Na noite de sexta para sábado, estávamos todos no sítio, pois no sábado seria o aniversário da minha cunhada e estava marcado um churrasco para sábado à noite ali mesmo no sítio. Viriam os pais dela e alguns amigos dela e de meu irmão. Bom, ainda na sexta à noite, já estavam todos combinando o que seria feito no sábado, a organização. Era por volta de meia-noite já, estávamos todos na cozinha e iríamos tomar um café naquela noite. Como chegamos tarde, minha mãe, eu e minha cunhada estávamos preparando tudo, enquanto meu pai e meu irmão estavam conversando sobre os serviços do sítio. Começou gritos das ovelhas no curral, gritos de desespero. Meu pai e meu irmão foram logo ver o que estava acontecendo. Pegaram as lanternas e um facão e saíram rumo ao curral das ovelhas. A gente foi até a varanda da casa para ver e ouvir. Não demorou muito, os dois voltaram correndo pedindo arma. Meu pai gritava desesperado para nós entrar e trancar a porta. No correrio a gente queria saber o que era. Meu pai dizia: lobisomem, é um lobisomem, entrem agora. Na hora ninguém acreditou muito, mas o desespero de meu pai era muito real. A gente entrou para dentro de casa e um barulho enorme deu na varanda de casa.
minha mãe pegou minha cunhada e eu também e nos levou para o quarto. Rosnados altos eram ouvidos do lado de fora. Meu pai e meu irmão estavam desesperados na sala, gritando com aquilo. Mas o lobisomem rodeava a casa, tentando achar uma fresta ou local para entrar dentro de casa. Minha mãe e minha cunhada orando e chorando ao mesmo tempo. Barulhos e mais barulhos lá fora. Meu pai e meu irmão arrastavam móveis com pressa para trancar as portas e janelas mais baixas. Arranhões, fuçadas, rosnados eram muito fortes. Na janela do quarto onde estávamos, claramente conseguimos ouvir aquilo arranhando a parede, tentando subir e alcançar a janela. Minha mãe avisou ao meu pai. Ele queria abrir, mas minha mãe não deixou. Meu irmão, muito rápido, pegou uma chaleira fervendo que estava em cima do fogão a lenha. Água essa que iríamos passar o café. Jogou entre as frestas da veneziana da janela, derramando sobre o lobisomem. Fazendo aquilo dar um grito enorme de dor e sair uivando mata adentro. Tudo isso foi em questão de minutos. Foi o pior pesadelo da minha família. Eu nunca tinha passado por isso, eu nunca tinha visto. Eu não conseguia enxergar aquilo, porém eu ouvi muito bem todo o arvoroso e gritos daquilo quando se queimou. Depois disso eu tive muito medo de dormir no sítio. Já ouvi algumas vezes uivos, ao longe na mata ou na estrada. Meu pai falou que já viu aquilo de novo, quando vinha com sua caminhonete do centro para o sítio. Tentou atropelar aquilo, porém o lobisomem era mais rápido. Disse que também outras noites ouviu aquilo uivar e também passar pela estrada bem em frente do sítio. Disse que ouvia barulho como palmas, vindo estrada fora com rosnados ofegantes. Por muitos anos desconfiei que o Chico do Mato era o lobisomem. Eu sempre tive medo dele. Quando passava em frente ao sítio montado em seu cavalo, olhando por debaixo da aba do chapéu, sem cumprimentar ninguém. Às vezes, quando ele passava, meu pai e meu irmão sempre comentavam entre nós: aí é o lobisomem, e ele sabe que a gente desconfia que é ele. Bom, pode ser que ele não era, mas os pés de galinha nunca mais saíram da minha mente. E principalmente quando dias depois do ocorrido, ele passou usando um pano enrolado em seu braço, pendurando no seu pescoço. O engraçado é que o Chico do Mato nunca mais esteve em nosso sítio, oferecendo cestos ou seus serviços, e ele morreu bem velho. Animais ainda sumiam na região, mas não era com tanta frequência. Lembro que meu pai sempre ficou atento, com medo de o lobisomem querer vir buscar vingança. A gente sempre trancava tudo cedo, ou sempre estava atento ao redor do sítio. Como falei, o Chico do Mato faleceu bem velhinho já. Foi encontrado em sua casa por moradores da região. O local virou uma tapera velha. Nunca mais botei meus pés naquele lugar. A gente ainda tem sítio. Hoje sou casada, tenho meus filhos. Conto sempre essa história a eles. Meu nome é Rafaela e esse foi o meu relato. Até um próximo e boa noite. Pessoal, sou Antônio Bezerra e quero encarecidamente pedir a vocês que se inscrevam aqui no nosso humilde canal para a plataforma enviar relatos como esse a mais pessoas. O carinho e apoio de vocês tem sido muito importante nessa caminhada que já está começando a frutificar. Agradeço a todos em nome da Espanto Noturno. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo e espero que vocês estejam preparados.